Maria, vamos falar de saúde? Pois é, e com uma pessoa que também é sem rodeios, né? Sem rodeios, Doutor José Roberto Carter, ele vem aqui, ele que já falou do ovo, tirou o ovo da lista dos vilões, para nossa sorte, né, Edu? Ele é polêmico, porque muitas questões, muitos assuntos que os médicos batiam, falavam não pode, aumenta o colesterol e tal. Peraí, ele é uma pessoa muito bem baseada, um nutrólogo muito bem conceituado, e ele vem hoje aqui para conversar com a gente, para falar sobre o colesterol, porque hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional do Controle do Colesterol. Vamos entender, então, o que é o colesterol e depois a gente conversa com ele aqui. Colesterol. Você sabe o que é isso? Doença, gordura, problema. Afinal, qual a relação do colesterol com a saúde? Como esse processo acontece no nosso corpo? É muita pergunta, né? Mas com resposta simples. Colesterol é uma substância gordurosa encontrada no nosso corpo. Ela é produzida naturalmente e tem o papel fundamental de manter cada célula do nosso corpo em funcionamento. Só que essa engrenagem toda tem que estar certinha, porque colesterol em excesso no sangue pode aumentar o risco de doenças no coração. A principal causa para o desequilíbrio do colesterol no corpo é a alimentação. Isso mesmo, excesso de gordura saturada no corpo. Aí, não tem jeito, o negócio é caprichar na seleção dos alimentos. Investir em verduras, legumes e carnes magras e esquecer aquela gordura ruim, que só prejudica mesmo. Exercícios também são bem-vindos. Quem tem qualidade de vida também tem saúde garantida. E eu recebo aqui o Dr. José Roberto Carter, que é nutrólogo, e ele está aqui para responder as suas perguntas, porque todo mundo tem dúvidas a respeito do colesterol, não é, doutor? Exatamente. Eu já vou dar o número do WhatsApp para o senhor, então, ajudar a gente a responder essas perguntas, que é o 11 97 607 4982. Doutor José Roberto, o que é o colesterol? O colesterol é bom ou é ruim, afinal de contas, para a nossa saúde? Então, Mariana, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com esse time vencedor, a Mariana, o Celso, o Edu, medalha de ouro. Obrigada, tá? doutor. Colesterol, uma tremenda polêmica. Bom ou mal? Bandido ou mocinho? Pois é. Colesterol é mocinho. É mocinho? Gente, Tanto quando eu ouvi o doutor falar isso, eu falei, não é possível. A gente fala tanto da prevenção contra o colesterol, que o colesterol faz mal, que devemos baixar o índice de colesterol no nosso organismo, e aí o senhor diz que é mocinho. Mocinho. 90% do seu colesterol é produzido pelo seu fígado. Ou seja, pelo nosso próprio organismo. Nosso próprio organismo. Ele é tão importante que não pode faltar. A natureza não se deu ao luxo de esperar você comer ou não comer colesterol. 90% é produzido dentro do seu corpo. Ele não pode faltar. Ele gera vida. Seus hormônios esteroides, implicados na reprodução, nas características sexuais de cada sexo, vêm do colesterol. Sem ele não tem hormônio. A vitamina D, importantíssima para a sua saúde, a vitamina D controla 10% da sua genética. Nós temos 23 mil genes, 2.300 são controlados pela vitamina D. De onde ela vem? Do colesterol. Os sais biliares, importante para a absorção de gorduras, dependem do colesterol. Ele não pode faltar. Doutor José Roberto, nós ouvimos muito falar também do bom colesterol e do mau colesterol, o LDL e o HDL. Exato. Existe realmente essa diferença, o bom e o mau? Na verdade, colesterol não é ruim. Essa história do HDL ser bom e o LDL ser ruim é um pouco fabricado, com interesses talvez até econômicos. Primeiro lugar, colesterol não é gordura. Eis aí a primeira surpresa. Colesterol não é gordura, ou seja, ele não é o responsável pelo entupimento das artérias? Em parte, sim, mas a culpa não é dele. Ele é atraído para isto, tá? Eu vou explicar. Colesterol, gente, não é gordura. Vocês cansam de ouvir, não coma gordura que aumenta colesterol, não é isso? Eu vim aqui para dizer o contrário.
Colesterol não é gordura. Colesterol não é gordura. Ele pertence a uma família chamada lípides ou lipídios, do qual as gorduras fazem parte, os lipóides fazem parte e os esteróis fazem parte. O colesterol é um esterol, ele não é gordura. Gordura é lípide, colesterol é lípide, mas colesterol não é gordura. Quando a gente fala em colesterol, doutor José Roberto, a gente associa muito aos nossos hábitos alimentares. Por isso nós trouxemos aqui uma bancada com alguns alimentos para a gente entender o que faz bem e o que faz mal. Esses alimentos, então, estão relacionados ao colesterol? De que forma? De que forma a gente pode se alimentar bem para que esse colesterol justamente tenha essa função de fazer o bem no organismo da gente? Exato. Na verdade, nós não queremos um colesterol extremamente elevado, também não queremos um colesterol extremamente baixo. Morrem mais idosos com colesterol baixo do que com ele alto, gente. Isso é estatística, não estou mentindo. Peraí, doutor. Então, o colesterol extremamente baixo é mais prejudicial à saúde do que aquele que é alto? Exatamente. Você sabia que metade das pessoas que sofrem infarto de miocárdio tem colesterol normal ou baixo? Isso contradiz muitos artigos que a gente lê, muitas teses, o que muitos cardiologistas pregam, não é, doutor? Exatamente. É uma declaração, gente, bastante polêmica, por isso que a gente fez questão de trazer o doutor José Roberto, que é um médico muito bem conceituado, é uma sumidade no assunto, ele que é um estudioso, por isso trouxe aqui alguns alimentos para explicar melhor. Por exemplo, essa bancada aqui desse lado só separou como se fossem os vilões. Os vilões, de que forma, então, esses alimentos são os vilões? Explique para a gente. Temos a margarina, o açúcar, as massas, o carboidrato e as carnes processadas. Exatamente. Como eu disse, colesterol não é gordura. Portanto, eu vou dizer uma coisa contrária ao que vocês costumam ler e ouvir. Gordura não aumenta colesterol. Pode ter não aumenta colesterol. Você pode comer o seu leitão tranquilo, comer sua manteiga, seu leitãozinho, a pururuca, não aumenta colesterol. O que aumenta colesterol é carboidrato, massa, doce, bolo. Desculpe dizer isso, você gosta de bolo ou de doce, mas quem aumenta colesterol são esses. Carboidratos induzem o fígado a produzir mais colesterol. Então aqui nós temos o pãozinho. O pãozinho nosso, famoso, de cada dia. Pãozinho famoso de cada dia, feito com farinha refinada. Isto aqui se transforma em açúcar. E açúcar leva o fígado a produzir colesterol. O açúcar é um dos maiores vilões da alimentação humana. Este é bandido. Ele aumenta o colesterol. Macarrão refinado, massa refinada, está aqui. Aumenta colesterol. As integrais, doutor? Integral um pouco menos, mas também é tão calórica quanto e também aumenta o colesterol se ingeridas em quantidade exagerada. Porque sempre leva um pouquinho de farinha branca, né? Exatamente, exatamente. A margarina, doutor? Margarina. Isto aqui é um veneno. Por mais que digam, até alguns colegas meus induzem o paciente, não, coma margarina em vez de manteiga para não aumentar o colesterol. Isso aqui eu já vi muitos artigos dizendo para dar preferência à margarina, inclusive algumas dizem que até fazem bem para o coração, tem esse apelo, né? Isso aqui é gordura trans. Gordura trans. Isso irrita o endotélio das artérias. Suas artérias inflamam quando você come margarina. E ao inflamar a artéria, o corpo produz colesterol para se defender. Quando você tem uma lesão do endotélio que forra a artéria por dentro, o sangue passa por aqui, se isto inflama, o corpo manda colesterol para tampar o buraco. Ele é o mocinho, ele vai lá consertar o estrago. Só que você está inflamando, vem mais colesterol, vem plaqueta, vem cálcio, vem macrófago e vai formando a famosa placa de ateroma, dando a ateromatose arterial, que vai entupir as suas artérias e, no caso das coronárias, leva a infarto de miocárdio, pode entupir as artérias que levam sangue arterial ao cérebro, levando a demência, perda de memória, tudo isso. Então, se você quiser manter seu colesterol em níveis adequados,
cuidado com os carboidratos. Carboidratos e açúcares. Olha, E eu sei que açúcar. você que está assistindo ao nosso programa agora, você deve estar chocado, assim como eu. São declarações que contradizem algo que nós ouvimos sempre, né? Então, o doutor José Exato. Roberto Carter está esclarecendo. Eu quero que você mande a sua pergunta também, se você tiver alguma dúvida. Alguns alimentos que estão aqui, ele já vai esclarecer também quais são os alimentos que devemos comer. Exato. Mas, segundo ele, o colesterol não é vilão. O colesterol está na lista agora dos mocinhos. Dos Colesterol, mocinhos. gente, não é gordura. Muitas vezes as pessoas veem aquele alimento, vem o pãozinho. O pãozinho é uma massa. Mas como o senhor bem explicou, ele se transforma em açúcar. Ou uma massa, como o senhor bem falou, integral, mas também vai se transformar em açúcar. Porque, não sei se eu estou errado, mas as pessoas olham aquele ingrediente e falam assim, isso daqui é carboidrato, isso daqui, mas não se preocupa com o que ele vai se transformar, não é? Exatamente. Como a gente viu, então, os carboidratos são os grandes responsáveis pelo aumento do colesterol e não as gorduras. Prestem bem atenção nisso. Reduza carboidrato da sua alimentação. Assim você não inflama as suas artérias e o corpo não precisa jogar colesterol para consertar o estrago. Na verdade, o colesterol, como a gente viu, é um remédio. Ele é um alarme, ele é um biomarcador. Quando ele aumenta, pergunte primeiro por que o corpo aumentou o colesterol. Deve ter tido um motivo. Não adianta você desligar o alarme e deixar a casa pegar fogo. Se houver uma inflamação que levou ao aumento do colesterol, trate a inflamação, ele abaixa. Alguns alimentos, como a gente viu aqui, podem piorar, aumentar a produção de colesterol pelo corpo. E alguns alimentos podem impedir este aumento, contribuindo para trazer o colesterol ao nível adequado. Então, já o senhor vai explicar quais são esses alimentos. A gente Vamos quer lá. saber, já que temos aqui a lista dos vilões, já a gente vai Isso. saber, então, quais são os alimentos que fazem bem para a nossa saúde, né, Zucca? Não, acho que é importante isso, Mari. Eu tô com uma dúvida aqui, doutor, me ajuda aqui. Só para eu entender a história do equilíbrio do colesterol. Então não significa que a gente não tem que estar com colesterol alto. A gente simplesmente não pode baixar esse colesterol sem saber o que provocou esse aumento. É essa a questão. Exatamente. A questão não é que é bom ter o colesterol alto. Não, muito pelo contrário. Não é isso. Exato. A questão é que a gente precisa saber qual foi a origem disso. Isso. É isso, doutor? Exato. Ele tem que ser modulado. Não o quero tão alto, não é bom. Nem tão baixo. Nem tão baixo também não é bom. Qual seria, então, o nível ideal, doutor? Isso varia de laboratório para laboratório. Mas você pode ter um colesterol total, A soma dos dois lá. até 250, 280, Olha. não vai fazer mal nenhum. Opa. Não é a opinião da maioria dos meus colegas. É importante verdade, o senhor falar é. sobre isso. Isso é legal. A gente até, Exato. eu e o Zucca, a gente até conversava sobre isso, porque cada médico tem uma linha. Acho que o importante, né, Zucca, antes de você fazer uma dieta, antes de você mudar os seus hábitos alimentares, é você consultar um profissional, né? Você consultar um médico para que ele te oriente. O pessoal de casa está mandando perguntas. Doutor Cris, Exato. bom dia para você. Doutor Carter é polêmico, eu sei que deve ter muita gente aí em dúvida, né, Cris? É verdade, é bem polêmico, viu? Olha só, a Sara, ela é de Cambuí, Minas Gerais. E aí ela já tem aí um índice de colesterol meio alterado. Dentre as frações do colesterol bom, que a gente falou no início, e do ruim, ela tem níveis alterados. Ela quer saber como que ela pode melhorar a performance do colesterol, já que o Dr. Carter está falando que ter o colesterol alto não é ruim. Mas o que ela deve fazer, então? O que ela deve ingerir para manter, por exemplo, o HDL, que é o colesterol bom, em níveis suficientes sem prejudicar o funcionamento do fígado? Olha o que ela pergunta. Pois bem, se você quiser... primeiro, vamos deixar claro o que é bom e o que é ruim. O chamado bom colesterol é o HDL, tá? E o chamado ruim é o LDL. A coisa é mal explicada. O LDL, chamado ruim, porque ele leva o colesterol do fígado para os órgãos. O HDL faz o oposto, tira dos órgãos e traz de volta ao fígado para ser eliminado. Existem 11 tipos de LDL. 11 tipos. Os partículas grandes, médias, pequenas e muito pequenas. As muito pequenas é que são ruins. Existem apenas 2 tipos entre os 11 que fazem mal. Então, o LDL não é tão ruim assim. Ele transporta coisas importantes no nosso organismo. O HDL também tem vários subtipos de HDL.
Alguns não são bons, não. Outros o são. Então é preciso ter cuidado com isso. Mas é claro que as pessoas que vivem muito nas regiões do mundo, como Okinawa, Vilcabamba no Equador, na Itália, onde vivem centenários, eles têm uma característica, tem HDL alto. Então é importante mantê-lo elevado. Muitos de nós temos o HDL baixo porque herdamos esta tendência. Quer dizer, também está relacionado também à questão genética, então, hereditária. Hereditária. O que fazer então para aumentar o HDL? Temos várias coisas. Exercícios físicos ajudam muito. Então precisa fazer exercício. Alguns alimentos, nós vamos mostrar aqui, ajudam a aumentar o HDL. Por exemplo, peixes gordos, salmão, por exemplo. Esses peixes são ricos em ômega 3. Esses ômega 3, essa família de gordura, de lípidos, a gente não fabrica, são essenciais, nós precisamos comê-los. Esses peixes gordos, a sardinha, por exemplo, a sardinha gorda, assim como o salmão, aumentam o bom colesterol e protegem o endotélio das artérias para que ele não inflame. Eles são anti-inflamatórios do endotélio das artérias. Então, ao comer estes alimentos, você está desinflamando a artéria e o corpo não precisa aumentar o colesterol. As explicações são perfeitas. Certo. E já só vai falar sobre o polêmico ovo. O senhor já esteve aqui falando sobre ele. Isso. Mas que o ovo estava muito relacionado também ao colesterol. Exato. Principalmente a geminha, que a gente tem muita dúvida sobre isso. Já só vai explicar para a gente. Será que o ovo faz bem? Será que o ovo faz mal para o colesterol? A gente já vai falar sobre o ovo aqui com o Dr. Carter, mas eu quero pegar esse gancho da memória, porque o colesterol também tem a ver com a memória, não tem, doutor? Claro, seu cérebro é feito de colesterol, gente. O colesterol é importante porque teu cérebro é feito dele. Quase a totalidade do seu cérebro é colesterol. Ou seja, a gente consumindo um bom colesterol, isso está ajudando, inclusive, na memória. O senhor diz que trata muitos idosos e que o senhor aconselha, então, esse nível do colesterol estar equilibrado para ajudar, então, na memória. Os idosos precisam ter o colesterol um pouco mais alto para manter a memória. O Edu falou na fosfatidilcolina. Sabe uma grande fonte de fosfatidilcolina? O ovo. Olha só. Riquíssimo em colesterol, porque ele vai gerar uma vida e a vida depende do colesterol. Os hormônios vêm daqui, do colesterol. Sem colesterol não tem hormônio, não tem vida. E aqui é rico em colina, neurotransmissor da memória, acetilcolina. E aquele produto que ele disse aumenta isto também. Fantástico. Quer dizer que o senhor está dizendo que principalmente os idosos devem consumir ovos. Qual a quantidade ideal por dia, doutor? É uma grande dúvida também. No mínimo 2 ovos por dia. No mínimo, olha só, inteiros com gema. Com gema e tudo. 2 a 4 ovos por dia e você, idoso, não vai perder a memória. Ai, Zuca, 2 a 4 ovos por dia. Perfeito. Eu adoro essa informação. Eu fico super feliz com isso. O senhor sabe que eu como mais do que 6, 7, 8? Até mais, pode comer ovo. Eu tenho amigos aí que... Não tem essa coisa de tirar a geminha, não, doutor? Não, a gema é fundamental. É fundamental. Tá? O ovo é o alimento completo. Até a casca dele é útil. Se você quiser bater a casca... Tem gente que tritura, né? A casca, coloca na comida, dá uma crocância, fica até interessante, gostoso. Maravilhoso. Muito interessante. Gente, ótimo. A uva agora. Vamos falar da uva. Por que o senhor selecionou a uva escura e não as claras? A uva escura, ela é antioxidante. Tá? Ela tem uma substância que atua como antioxidante. Sendo antioxidante, ela protege o LDL colesterol de ser oxidado. Ele passa a ser ruim quando ele é oxidado. E a uva escura, ela tem substâncias que evitam a oxidação, elas são antioxidantes, evitam a oxidação do LDL colesterol, deixando que ele seja mais bonzinho e não agrida tanto o seu corpo. Todas as frutas escuras, vermelhas, tem substâncias que protegem contra a oxidação. Muito bom. Cris Magalhães, tem mais perguntas chegando, Cris? Olha só, Mari, o Pedro de Ourinhos, no interior de São Paulo, e o Bruno de Lambari, lá no interior de Minas, eles querem saber sobre a berinjela. Afinal, a berinjela como legume ou a
água da berinjela, quando deixa a berinjela lá de molho e tomar aquela água, melhora o colesterol? É bom? É um antioxidante ou isso não tem nada a ver? Boa pergunta, Cris. É uma das receitinhas caseiras que todo mundo faz, mais famosas é a água da berinjela. Tá aqui, ó, Cris, tá aqui na lista dos bonzinhos, dos bons alimentos. Tá aqui a nossa amiga berinjela. É boa ou não para baixar colesterol? Ela é rica, como as frutas vermelhas, em antocianidinas, que é aquela substância que eu citei agora há pouco, antioxidante. Mas na casca. Ah, na casca. Se você não comer a casca, ela não tem tanto efeito assim. Então a berinjela é para ser comida com casca, que é rica em antocianidinas, que combatem a oxidação do colesterol, é antioxidante. Tá? E a água, doutor? Vale a pena colocar ela na água, fazer uma infusão, beber, não sei quantos copos, pode, mas... essa tal da receitinha caseira? Sim, mas com casca. Com a casca. Exato, senão não adianta muito. Mas a água da berinjela, se você consumir, vale mais do que você... Aí pouco, não. Vale pouco. Vale pouco. Vale é melhor pouco. consumir a berinjela mesmo. E ajuda mesmo a baixar. Ajuda com a casca. Com a casca. Exatamente. O que mais, doutor? Aqui as castanhas. Nós temos aqui castanhas. Elas são ricas em gorduras insaturadas que protegem o seu organismo contra o excesso de colesterol. Todas as castanhas, Todas doutor? Essa as aqui é a castanhas. castanha do Pará. A do Pará, as amêndoas, a amêndoa é fantástica, A de castanha caju? de caju, Também? as nozes. As nozes, veja bem, se você notar, uma noz não parece um cérebro? Verdade. Exato. A natureza usou as mesmas forças para produzir determinadas coisas aparentemente diferentes. Então, as forças naturais que criaram a noz, criaram nossa cabeça. A casca da noz é um crânio. Dentro ela é um cérebro perfeito. E ela tem, então, determinados produtos que ajudam a manter o funcionamento do cérebro. Também é anti-inflamatória, tá? Então não deixa inflamar as suas artérias. Então o corpo não precisa aumentar o colesterol para combater a inflamação. Tá? Presta atenção que agora eu vou fazer uma pergunta, pegando ainda esse gancho que o doutor está falando, vou fazer uma pergunta bastante polêmica para o senhor. O senhor está trazendo aqui uma lista de alimentos que ajudam a elevar o bom colesterol, a trazer no nível ideal. Muitos cardiologistas receitam remédios para baixar o colesterol, as chamadas estatinas. Estatinas. O senhor prefere esses remédios ou o combate ao colesterol através dos alimentos? Pergunte a alguém que toma estatina há 10 anos, como é que está a memória dele? Péssima. Um médico americano, Dr. Duane Graveline, ele foi astronauta e é médico. Ele tomava uma estatina conhecida, né? A atorvastatina, das mais vendidas do mundo em toda a história da medicina. Ele perdeu a memória completamente. Quando parou, ele retornou à memória e escreveu um livro destruindo as estatinas. Tá? Isso é uma das coisas. Ela ataca o fígado, ataca seus músculos, destruindo fibras musculares, causando uma doença chamada rabdomiólise, que pode dar insuficiência renal. Teve uma estatina que foi retirada do mercado, acho que em 2004, matou muita gente. Ou seja, o senhor classifica, então, os remédios para baixar o colesterol, as estatinas, como uma bomba atômica ali no organismo. Eu não receito a ninguém, ainda retiro dos meus pacientes que tomam. Existe um outro medicamento, recentemente saiu uma notícia agora, um medicamento novo nos Estados Unidos, que passa pela genética do corpo. Já já o senhor vai falar sobre esse remédio, Sim. então. O nosso assunto de hoje é o colesterol. Bom, estamos recebendo o Dr. José Roberto Carter, que é nutrólogo. Ele está, então, dando uma dica aqui pra gente, trouxe vários alimentos, dizendo os que são bons, os que não são. Doutor José Roberto, eu falava há pouco agora sobre esse medicamento que saiu nos Estados Unidos, relacionado à parte genética da gente, que poderia alterar algum gene no nosso organismo para baixar, então, o colesterol. O que o senhor acha? Esse produto é novo, nós não temos ainda muita experiência com ele, vamos precisar de alguns anos de uso dele para saber seus efeitos colaterais, para saber o quanto ele é válido e aquilo que eu disse, baixar o colesterol também não é bom. Se baixar demais, medicamentos abaixam muito. E esse produto, ainda nós não sabemos até quanto ele vai,
também abaixa o colesterol. Se abaixar demais, você perde a memória, você não fabrica hormônios, a sua testosterona vai baixar. E em homens, baixar testosterona, em mulher também, predispõe a ataque cardíaco. Você pode verificar que toda pessoa que infarta tem testosterona baixa e ela vem da onde? Do colesterol. Então, cuidado também com esse produto. E os infartos estão, já aproveitando que o senhor falou dos infartos, estão relacionados ao colesterol, que é o que muita gente ouve, que é o que a gente ouve por aí nos artigos, ou não? Tá, o colesterol vai lá entupir a artéria porque a artéria está inflamada. Desinflame a artéria e o colesterol não precisa grudar e produzir a plaquinha de ateroma. Isso são erros nutricionais de uma vida inteira. Você inflamou sua coronária a vida inteira, o colesterol foi lá para tentar tampar o buraquinho que abriu e acaba levando a fama. A culpa não é dele. Doutor, perfeito, perfeito. Tá? Cris Magalhães, mais perguntinhas chegando. Fala, Cris. Olha só, Mari, a Daniela, que ela é de Campinas, no interior de São Paulo, ela tem uma dúvida em relação às crianças. Ela tem filhos e até hoje o pediatra nunca pediu nenhum exame de sangue para saber se os filhos têm ou não colesterol alto. Dá para a gente fazer uma análise, o médico fazer uma análise só olhando para a criança? É normal pedir exame de sangue já na criança para saber se tem colesterol ou não, doutor? Sim. É necessário pedir também dosagem de colesterol para crianças, uma vez que na dieta das crianças há um excesso de carboidratos. Eles comem muito doces, bolachas, muita porcaria, vamos chamar assim, esses lanches que vendem, tá? Aumenta o colesterol. Eu tenho visto no consultório muitas crianças com colesterol elevado. É só corrigir a dieta e o colesterol abaixa. Agora, existe uma forma de hipercolesterolemia que é familiar, é genética. Tem pessoas que têm colesterol altíssimo, vai para 800, 1000, mas aí é diferente. Isso é um problema genético. Que é muito raro, Que é né, muito doutor? raro, mas existe. E aí o que fazer num caso Bom, como essas esse? pessoas realmente necessitam de um tratamento adequado. Não é fácil controlar o colesterol dessas pessoas, mas eles devem, mais do que os outros, evitar inflamar suas artérias, porque o nível elevado de colesterol, evidentemente, vai entupir mais rapidamente. Essas pessoas têm que ser orientadas a comer adequadamente, fazer exercícios físicos, tá? Em alguns casos, alguns colegas dizem, nesse caso é válido usar estatina. Talvez, mas os efeitos colaterais das estatinas são terríveis. Eu tenho receio disso. Então, só recapitulando aqui, para a gente que vai fazer a alimentação dos nossos filhos, esses alimentos que estão na lista dos vilões que a gente deve evitar, principalmente Exato. nas crianças que estão com colesterol acima do ideal, que Exato. são os carboidratos, o açúcar, as massas, a margarina e as carnes processadas Carnes também, né, processadas doutor? que acabam produzindo inflamação. Elas produzindo inflamação aumenta o colesterol para combater a inflamação. Então, indiretamente, elas aumentam o colesterol. E devem ser incluídas nessa dieta, então, o salmão, a sardinha, a uva escura, que o senhor Exato. explicava agora, o ovo, a berinjela, as castanhas. Agora eu vou chegar nesse aqui, ó, o tomate, doutor. Tomate. Tomate, ele é rico numa substância chamada licopeno. O licopeno é bastante conhecido porque protege a próstata do homem contra o câncer de próstata. Então, é muito importante. Mas descobriu-se também que o licopeno é anti-inflamatório, também na parede das artérias. Portanto, inibe a produção de colesterol. Tá? Então, ele é útil, mas veja, quando você come o tomate inteiro, como está aqui, você não aumenta tanto o seu licopeno. Mas o molho de tomate, sim. Então você precisa comer o molho do tomate. Por causa da quantidade, doutor? Não, é que é mais fácil a absorção do licopeno quando você faz o molho. Posso aproveitar? Claro, Eu Zucca. tô babando aqui, você só não tá vendo aqui. Mostra aqui assim, onde é que tá o Zucca aqui, ó. Eu tô aqui, Absorvendo todas as informações. Eu adoro isso, porque eu sempre sou muito preocupado Claro. com a alimentação, a gente tem que fazer isso. Porque normalmente, doutor, a gente acaba, quando a gente fala das frutas, a gente sempre diz, coma a fruta, mas não o suco. A gente costuma dar esse tipo de recado. Exato. E aqui o senhor tá falando mais ou menos o contrário, contrário, não é? Então, pra mim, é Exato. muito interessante Neste isso. caso é uma exceção, porque Tá. o suco do tomate, ele tem muito mais, você absorve bem o licopeno, mas no tomate inteiro a absorção é muito baixa, é pequena.
tá? Ele não solta muito. Doutor, vou aproveitar. Suco de tomate, então, é uma coisa boa? É boa. É boa. É melhor do que comer o tomate. Que legal. O caseiro, feito em casa. O industrializado tem conservantes, etc., que não são bons, mas se fizer em casa é mais saudável. Agora, doutor, Tá. o tomate, a gente está falando cru ou cozido? O cozido aumenta a absorção do licopeno. Também. Mas o cru é saudável também. Eu como tomate todo dia, praticamente. Tomo suco de tomate também, que faz Assado, muito bem. doutor. Assado. Também faz bem. Faz Olha, bem. Mariana, tô Olha, adorando isso aqui. Tá Ô, ótimo. Edu, vai preparando a receita, então bastante tomate assado, cozido, que Exato. faz bem para o colesterol. A maçã. A maçã, doutor. Isso. A maçã é uma fruta maravilhosa, talvez uma das melhores frutas, e quanto mais vermelha, melhor. Esse pigmento ajuda a combater o colesterol. Ela é rica em fibras, ela é rica em vitaminas e minerais que ajudam a diminuir a produção do colesterol. Então, quanto mais vermelha a casca, melhor. E você deve comer a maçã com a casca. Lave bem, porque tem às vezes substâncias estranhas aqui, mas coma com a casca. Eu lembro que da outra vez o senhor falou pra gente, o senhor deu essa dica pra gente Uma ingerir maçã por dia. em jejum, né, doutor? É em isso? jejum. Em Melhor jejum seria ainda. o ideal, melhor ainda, É primeiro alimento? melhor ainda, porque você absorve mais. Ela é rica em fibras, ela é rica em vitaminas e minerais, tá? É uma fruta fantástica. Eu lembro até que eu disse pro senhor que eu tomava um suco verde de manhã, eu batia a maçã com a couve. O senhor lembrou pra mim, cuidado com a couve, não Isso. todos os dias, né? Exatamente. A couve diariamente também não é saudável. Ela tem uma substância chamada tálio, que faz mal para o organismo em excesso, tá? Se você tomar um copo de suco de couve, você está ingerindo tanto tálio quanto fumar 3 cigarros. Nossa, não, então... Então não é preciso Com moderação. todo dia. E ela é uma crucífera. A crucífera é saudável, tá? Combate câncer, etc. Mas é bociogênica, inibe a tireoide. Então cuidado com o excesso de crucíferas, como brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho. São crucíferas, são Saudáveis, mas não podem ser Protege a mulher consumidas em contra excesso. câncer de mama e o homem câncer de próstata, mas não coma mais que 3 vezes por semana. Tá bom. Cris Magalhães, mais perguntinhas, Cris, chegando? Sim, olha, a dona Aparecida ia fazer uma pergunta sobre a couve, mas ele acabou de responder. Então eu vou fazer a pergunta da Janaína, aqui do interior de São Paulo, de Atibaia. Ela quer saber sobre o café. Ela toma vários cafezinhos por dia, se isso prejudica o colesterol dela ou o café não altera nada, doutor? Olha, eu sou um cafezista, confesso. Eu nasci numa fazenda de café. Eu adoro esse doutor. Eu, quando nenezinho, dormia em cima de saco de café. Meu Deus. Tá? Não pode ser contra. Não posso. O café, gente, é uma bebida saudável, é um remédio da natureza. Remédio, doutor? Mas Café é remédio? não com açúcar. Se você botar açúcar, você estraga o café. Tem que ser puro. Puro. E a puro. dose, a quantidade? Você pode tomar 3, 4 xícaras por dia, não mais do que isso também. Também tá? excesso não faz bem. O excesso não faz bem porque acelera seu coração, dá taquicardia, dá arritmia cardíaca, mas veja, o café impede Alzheimer. Olha só. Ele impede até o Alzheimer. Puxa. Ele estimula a memória, estimula o fluxo de pensamentos. Isso é importante. E criança, doutor, pode tomar café? Deve ou não deve? Depende. Nas primeiras idades mais jovens, não é muito Não, saudável para a partir de que criança. idade? Adolescência? A partir de 7 anos, Já a pode criança tomar já um pode café. começar a tomar café. Que não faz muito parte da nossa cultura, né? Geralmente a gente não permite que a criança Exato. tome por conta da cafeína, mas então o senhor diz que pode, a partir dos 7 anos partir dos é 7. saudável. Ainda voltando ao nosso querido tomate, Mário, o senhor depois você disse me fala agora. uma coisa do não, café. eu quero... Posso sim, aproveitar? claro, claro. Eu estou curioso. A quantidade, doutor, e a questão do expresso ou de coador. Eu tomo muito café. A Mari sabe disso. É na pegada do ovo. Eu exagero realmente no café. E uma vez tinha um médico aqui, ele estava falando sobre o risco do café para enxaqueca, esse tipo de coisa. Ele virou para mim e falou assim, menos você, porque com a quantidade de café que você toma, se você parar, você vai ter dor de cabeça. Exatamente. E eu tomo muito café. Qual é a quantidade? E assim, pode ser do expresso também? Eu tomo muito expresso, que é mais forte. Doutor, Pode ser expresso. Até 4 xícaras por dia é considerado ótimo, excelente. Acima disso é muito individual. Tem gente que tolera 6, 7, 8, tem gente que não tolera mais do que 3. Depende da pessoa. Mas o café é saudável, mas não com açúcar nem com adoçante. Tá bom. Tá? E aí- Puro. Uhum. Puro. Aquele melzinho, vale, doutor?
Se você quiser pôr um pouquinho de mel, uma quantidade bem pequena, pode, não vai fazer mal. Tá Pode, bom. pode. E voltando ainda ao nosso tomatinho, você tinha uma pergunta sobre o tomate, Zucca. Não, da maçã, Mari. O doutor falou da sobre maçã, a maçã. perdão. Você sabe que depois da sua última entrevista, eu gosto muito de maçã. E eu reforcei esse hábito, eu como uma maçã por dia agora. Ou mais, pelo menos uma. Sei. Mas eu lembrei de uma coisa que é uma alternativa das dietas, Mari. Você deve ter feito isso várias vezes, como eu, como o Du. Às vezes a gente tem vontade de comer doce e a gente usa como sobremesa uma maçã cortada com canela e a gente aquece essa maçã. Fica um negócio super gostoso. Dessa forma, ela também é uma fonte boa, se eu fizer isso, colocar no forno, por exemplo? É melhor no forno, não põe no micro-ondas não, que você vai desfigurar as proteínas. Tá, no forno eu posso fazer. No forno pode, e a canela é um remédio da natureza, inclusive a canela combate diabetes. Se você tem tendência para diabetes familiar, consuma canela com frequência, você está evitando desequilibrar a sua glicemia. E é um termogênico também? Termogênico também, acelera um pouquinho o O metabolismo. Zucca falava que gosta da maçã na sobremesa. Podemos consumir frutas na sobremesa? Vai bem depois em pequena quantidade. do alimento? Eu não sou muito fã de sobremesas não, mas doce é um horror depois que você come, nunca faça isso. Uma fruta pode, dependendo da pessoa, pode. Pode, uma fruta. Então sobremesa não, os doces não, mas uma fruta... Pode, de preferência frutas que contêm enzimas que ajudam na digestão. Tá? O mamão tem papaína, o abacaxi tem bromelina, que ajudam na digestão da comida. Então essas frutas são bem-vindas como sobremesa. Agora, não aconselho usar nem melão, nem melancia como sobremesa. Elas atrapalham a digestão. Quer dizer que aquela saladinha de frutas... Não, né, doutor? Não é o mais Misturar adequado. as frutas, não. Se quiser duas frutas que são excelentes para ajudar a digestão, o abacaxi e o mamão. E o mamão. E a banana? É um pouco pesado como sobremesa, não vale a pena. Tá bom. Cris Magalhães, mais perguntinhas chegando. Gosto disso, Cris. Que bom que o pessoal está participando. São muitas tem dúvidas. muita pergunta, eu não estou dando conta, porque chega muita coisa, é um volume muito grande. É o seguinte, doutor, beber água junto com as refeições ou não, beber 2 litros de água influencia no colesterol? É a pergunta do seu José, ele é lá de Macaé, no Rio de Janeiro. Excelente pergunta, água, doutor. Muito boa pergunta do seu José. Você beber 2 litros de água por dia, são 30 ml por quilo de peso por dia, tá? Beber bastante água realmente reduz o risco de colesterol, você dilui até o sangue. Ótimo, ele fica menos compacto. Ajuda sim beber bastante água. Agora, não beba água junto com a refeição. Veja bem, você vai diluir o ácido clorídrico do estômago e já vai diminuir a eficácia da digestão. A partir dos 35, 40 anos, já começa a diminuir a produção de ácido clorídrico no estômago. Então, a partir dessa idade, todos nós temos dificuldade para digerir principalmente proteína. E não digerida, ela é eliminada e você não aproveita. Se você bebe água junto com a refeição ou líquidos, você dilui o ácido do estômago e prejudica a sua digestão. Então, aconselho o seguinte, não beba água meia hora antes e até 1 hora depois. Tá. Meia hora antes. E sucos também. Isso, inclusive, foi um dos temas da nossa reunião de pauta, né, Zucca e Edu? A gente falava sobre a qualidade da água, que tipo de água, né, a gente deve ingerir. Ele ensinou pra gente aquilo, a história da água alcalina, né, doutor? Água alcalina. Se você tomar um copo de água alcalina, pH acima de 7,5, meia hora antes da refeição, você aumenta a secreção de ácido do estômago. Tá? Então a gente precisa... e como a gente faz para escolher essa água ideal, doutor? Porque a água pra gente é água, né? Eu já brigo para beber água, não é um hábito que eu tenho, então eu brigo a beber água. Como é que eu escolho a água ideal? A água comum que você bebe de torneira, ela é neutra. O pH dela é em torno de 7. Tá. 7 e pouco. O nosso sangue tem um pH que varia de 7,35 a 7,45. 7,35 a 7,45. Aí você vive. Se você modificar o pH, você corre o risco de morte. A nossa dieta comum do dia a dia aqui é muito ácida. E tendo um organismo ácido, você facilita o surgimento de doenças crônicas, principalmente câncer. O câncer só acontece em terreno ácido. Se você alcalinizar seu corpo, você evita o câncer. Então, beber uma água alcalina com pH acima de 7,5
você já está protegendo o seu corpo. Sempre eu tenho que buscar água com pH acima de 7,5. Acima de 7,5, se possível mais, 8. Tem uma no mercado aqui que tem 8,04, bastante conhecida. Essa é uma boa água. Boa água. E tem uma famosíssima que é ácida, o pH dela é 5 e pouco. Aí não vale a pena. Não vale então a pena. Sempre vai acima de 7. Leia no rótulo da garrafa qual é o pH daquela água. Se for acima de 7,5, você pode beber. E tem algum processo que a gente possa fazer em casa para deixar a água mais alcalina? Tem. Tem? Tem. Vamos lá. Vamos ensinar pro pessoal. Existe a famosa água milagrosa. Todo mundo no consultório me pergunta, devo fazer em casa essa água milagrosa? Vamos lá. Você pega 1 litro de água comum da torneira. 1 litro, da tá. Sabesp. Aí você coloca uma colherzinha, pode ser uma colher de café cheia, de bicarbonato de sódio. Uma colher de café cheia de bicarbonato de sódio. Outra de cloreto de magnésio. Outra de cloreto de magnésio. E outra de sal do Himalaia, esse sal rosa. Esse sal rosa. Agita bem. São 3 colheres de chá. Isso. De café, De perdão. café, não precisa Tá. ser de chá não. Você tem uma água alcalina, extremamente nutritiva. O sal do Himalaia não aumenta a pressão arterial. Você que é hipertenso pode fazer isso. O magnésio, inclusive, combate a pressão alta. Essa água é maravilhosa. Repete essa fórmula, pessoal de casa, doutor. Então, 1 litro de 1 água. litro de água, de 1 litro a 1,5 litro Tá. de água. Uma colher de café cheia de bicarbonato de sódio, cloreto de magnésio e sal rosa do Himalaia. Essa água, chamada água, Mistura bem. mistura bem. Você pode beber durante o dia com o seu copo de água. Você está alcalinizando o seu corpo, evitando doenças graves, como, por exemplo, o câncer. Não fica salgada, Não, doutor? não, ela fica saborosa. Uma colher de café não é muito. De 1 litro a 1,5 litro. Tem pessoas que acham um pouquinho forte, então põe 1,5 litro. Põe 1,5 litro de água para diminuir essa concentração. Tem águas que são mineralizadas artificialmente até. Por É. exemplo, existe até água sulfurosa, outras que são... as indústrias mesmo mineralizam. O que o senhor acha dessas águas? Tudo que a indústria mexe, você precisa ter um pouco de cuidado. É melhor ao natural. A melhor o natural. Natural. Tem águas, inclusive, extremamente alcalinas, com pH quase 10. Tá? Tem uma água que é de uma cidade do interior, vizinha onde eu nasci, famosa, o pH dela é 10 e pouco. Maravilhoso. Maravilhoso. Doutor, eu vou deixar uma pergunta aqui para o senhor, me responde daqui a pouquinho, que é o seguinte: se há outros alimentos e outros produtos que ajudam a alcalinizar o nosso corpo, além da água, se há outras formas de fazer isso para compensar isso que normalmente acontece? Verduras, legumes e frutas, elas alcalinizam o corpo. Já as carnes, alimentos muito condimentados, fortes, podem acidificar o corpo. O açúcar é o maior acidificante que existe. O açúcar? Ele acidifica o corpo mais do que qualquer outro alimento. Todos os tipos de açúcar? Todos os tipos de açúcar. Então, quanto menos doce você comer, melhor. Então, por isso que o açúcar é um grande causador de câncer. Doutor, a gente falava agora sobre a água, a gente aprendeu muito sobre a água. Edu tinha uma dúvida, fala, Du. Porque assim, pouca gente sabe que tem água com gás e a água sem gás. Isso, Né? exato. E muitas vezes a água com gás, esse gás foi colocado ali, não é um gás natural. Exato. Tem diferença, primeiro, da água com gás e sem gás? E essa questão do gás que é não natural, vamos assim dizer. É uma boa pergunta, inclusive. As águas que são gaseificadas artificialmente não são adequadas. Você pode ter problema, inclusive, com seus ossos, né? A osteoporose, por exemplo, que é uma doença hoje que ataca muita gente, e é uma doença pouco compreendida até pelos próprios médicos. A maioria não sabe tratar a osteoporose, então melhor é evitar, tá? A água com gás facilita. Agora, se esta água for gasosa da fonte natural, aí ela é boa. Ou seja, ela foi retirada daquela forma e não foi colocado Exato. nenhum tipo de gás Temos ali. uma água no mercado aqui que é muito natural, a gaseificação dela, essa é boa, você Essa é pode boa. tomar. O gás natural. Natural. Se for artificial, não aconselho. Bom, faltou a gente falar do feijão que está aqui na Isso. bancada também. Isso. Fala, doutor. Olha, o feijão, assim como a chia, assim como a quinoa, são excelentes para reduzir o colesterol. Primeiro porque elas são ricas em saponinas. Saponinas diluem o colesterol, o LDL, por exemplo, impedindo que ele grude nas artérias. São ricas em minerais, são ricas em fibras. Todo alimento que é rico em fibra inibe a absorção de colesterol. O quiabo, por exemplo. O quiabo é riquíssimo em fibra, né?
os alimentos integrais, as verduras, a fruta. O excesso de fibra impede a absorção do colesterol no intestino, ajudando a eliminar o colesterol mais rapidamente. Então, todo alimento rico em fibra abaixa o colesterol. E esses grãos, além de ser ricos em nutrientes, são ricos em fibras e em saponinas. Então protegem o organismo contra o aumento do colesterol. Muito bom, olha que aula que a gente recebeu aqui do Dr. José Roberto Cáter. Eu quero saber também, doutor, já vai responder pra gente, se vale para todos os tipos de feijão. O arroz também a gente vai falar sobre ele. Tem muitas perguntas chegando aqui pro senhor, já o senhor vai responder. Nosso tema de hoje é o colesterol, hoje que é o Dia Nacional do Controle do Colesterol. O doutor José Roberto Cáter está respondendo várias perguntas. Falávamos há pouco sobre os feijões. Doutor, vale para todos os tipos de feijão? O feijão é um bom alimento para a nossa saúde? Sim, o feijão é um excelente alimento para a nossa saúde e os melhores feijões são os menores. O grãozinho menor. Quanto menor o feijão, melhor ele é. A soja também? A soja também. Inclusive a soja é muito boa para controlar o colesterol. Olha aí. Porque ela é rica em fibras e ela é rica em vitamina E. A vitamina E abaixa o LDL. E o arroz, doutor? O arroz integral. Porque comer arroz branco, gente, pelo amor de Deus, você está comendo bagaço. Olha aí, não tem valor nenhum. Declarações polêmicas aqui. Você está comendo bagaço. O arroz integral. Vamos fazer então uma recapitulação aqui de todos os alimentos, aqueles que não fazem bem, aqueles que fazem bem para a saúde. Vou pedir para o senhor dar aquela explicação final agora. Bom, então nós vimos aqui que o açúcar é terrível para a saúde, aumenta o colesterol, carboidratos aumentam o colesterol, né? Margarina agride as artérias, massa aumenta o colesterol, pão também. As carnes processadas carne também. Carne processada que inflamam, causando inflamação. Essa cor avermelhada da carne processada, isso aqui é nitrato, que quando entra no seu corpo vira nitrosamina, que é cancerígena. Olha o perigo. Causa câncer de intestino. E agora os alimentos que fazem bem, aqueles que devemos consumir. Devemos consumir ovo, frutas escuras, vermelhas e escuras, todas fazem bem, né? O mirtilo, por exemplo, é considerado hoje talvez a fruta mais saudável para o organismo, tá? Antioxidante de primeira. E voltando ainda aqui ao ovo, a quantidade, vamos recomendar aqui para o pessoal de casa a quantidade de ovos. Pode comer 2, 4 ovos por dia, não faz mal nenhum. Olha aí. Tá? Com gema e tudo, viu, gente? O doutor está liberando aqui. A sardinha, o salmão. Sardinha, o salmão, a berinjela com casca, todas as castanhas, o tomate, tanto ele cru como está aqui, como também o molho do tomate, que é melhor ainda. Frutas ricas em fibras e vitaminas e minerais, como a maçã. Os grãos como o feijão, feijões menores, o feijão azul, que japonês é fantástico. O feijão preto é maravilhoso. O feijão preto é rico em mucuna. Mucuna vira dopamina no teu cérebro, que aumenta seu poder cerebral, combate depressão. Por isso que carioca é alegre, gente. Gostei dessa. Come feijão preto. Por isso que feijoada é bom. Feijoada é boa, faz bem. Pode comer a feijoada com as carnes ali, porque não tem problema. Obrigado, doutor. A gordura saturada não aumenta colesterol, não. Olha aí, gente. Pode comer. Tanta declaração. Olha, o sujeito, sabe quem é? O sujeito que mais entende de colesterol no mundo é o papa do colesterol. É um dinamarquês chamado Uffe Ravenskoff. Temos 2 livros dele, mas só tem em inglês, não tem em português. Um deles é Fat and Cholesterol Are Good For You. Gordura e colesterol são bons para você. E é um livro fininho, não é caro. E tem o outro que é O Mito do Colesterol, Cholesterol Myth. Esse é um livro mais grosso, é mais caro. Doutor, a gente está com o tempo estourado, mas a gente vai convidar o senhor a voltar semana que vem. Vamos falar de osteoporose? Vamos? O senhor volta para falar de osteoporose? Volto. Fechado? Fechado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. É um prazer enorme. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho. Amanhã tem mais. A gente aprendeu muito no programa, cheio de polêmica e cheio de informação. Mesmo. Obrigado. Ainda bem que tinha feito o ovo antes, né? O ovo molinho. Ele falou tava bom. Ele é a favor do ovo. E por isso carioca é feliz, porque come feijão preto. Obrigada. Obrigado. Beijo, até amanhã. Até amanhã, com muita saúde. Valeu, gente. Beijo. Vamos comer feijoada só pra... Beijo.